Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar o testemunho do arrebatamento. Eu não vou me prender assim muito nos detalhes, na história geral assim de tudo que aconteceu, depois eu posso gravar um outro vídeo, mas o fato é que eu vou pular algumas partes, senão o vídeo fica muito longo. Foi uma revelação da parte do Senhor acerca do arrebatamento. Esses dias eu estava me lembrando, eu resolvi vir aqui para poder compartilhar com todos vocês. Deus me deu esse sonho, essa revelação, foi um sonho em forma de revelação, quando eu ainda estava na Igreja Batista, né? Uma igreja muito amada. Depois eu conto mais em detalhes, né, esse processo de saída, como é que foi. Para mim foi muito doído, né? E enfim, eu estava nessa igreja, na Igreja Batista, muito amada. Lá eu era muito amada e eu amo aquelas irmãs, né? Mas eu precisava estar em obediência àquilo que Deus havia ministrado no meu coração. E antes de eu sair, né, da Igreja Batista, eu orei durante 4 meses e para poder estar mudando, né, de igreja. E eu não quero me ater muito a esse processo de saída, depois um outro vídeo eu compartilho essa experiência. E ali eu estava nessa igreja, Igreja Batista. E lá uma vez, né, Deus me deu esse sonho, essa revelação. Para mim foi uma revelação que eu guardei, né? E eu me lembro que Jesus ele tinha voltado e ninguém percebia da volta do Senhor. Ninguém percebia, amada igreja. Ninguém percebia. E eu, na época, eu congregava nessa igreja, e lá é uma igreja assim que não é muito grande, é porte médio, né? O porte da igreja é porte médio. E ali naquele contexto, né, muito se ouve falar sobre a volta de Jesus. E Jesus voltava e ninguém havia percebido a volta dele. Foi assim, era um domingo e naquele domingo o pastor não foi no culto, a irmã do pastor, né, que eu era, e nós somos amigas, nos falamos até hoje, né? Ela também não foi no culto. A senhorinha que me forjou na oração, que eu ficava muito com ela, que já dorme no Senhor, ela não foi no culto. E um irmãozinho que sentava lá atrás, né? Ele tinha um problema, né? Uma limitação na sua perna. E essa pessoa da oração, que me forjou na oração, que para mim era uma referência, ela subiu também, né? Então, e poucas pessoas haviam subido. Eu sei que teve aquele domingo, faltou o pastor, faltou a irmã dele, faltou esse irmão no sonho, no sonho. E esse irmãozinho e essa irmã, e ali a igreja estava cheia, teve culto comum, normal, e ninguém nem perceberam que estava faltando, com exceção do pastor e da irmã dele que não foram. Quando chegou no outro domingo, passou a semana inteira. Quando chegou no outro domingo, novamente eles não foram. Aí foram saber o que aconteceu com essas pessoas, né? E pasmem, vocês que estão aí do outro lado. O pastor, né, o líder da igreja, era a pessoa assim de mais relevância que tinha ali dentro daquele contexto, mas o restante que subiram com o Senhor Jesus Cristo eram aquelas pessoas inexpressivas dentro da obra do Senhor. Eu me lembro que da parte do ministério, mais ninguém. Eu me lembro que da igreja, ninguém mais. Eu me lembro que as pessoas que pregavam, que falavam, ninguém subiu. Com exceção do pastor e da irmã dele que subiram. E a esposa do pastor, esse irmãozinho que era inexpressivo, não tinha aparência,
né? A irmã, enfim, eram pessoas assim que o ser humano, a sociedade, não dá muita importância. Esses subiram, né? E ali no sonho eu perguntava para o Senhor, eu falei, Senhor, por que essas pessoas ficaram? Por que essas pessoas ficaram? Aí no sonho Deus me deu o problema de cada um na sua testa. E ali, e eu entrava, né, no culto e olhava as pessoas e na sua testa estava escrito por o pecado que elas ficaram. E sabe qual eram os pecados? Era orgulho, inveja, soberba, altivez, vaidade. Vaidade não é vaidade de um batom, vaidade de uma sobrancelha, vaidade de um brinco, mas vaidade do ego inflado, né? E eu fiquei espantada porque não eram pecados grandes de fornicação, de matar, de roubar, de atrocidades dessa natureza, não eram pecados que entre a nossa sociedade isso aí não é muito relevante, né? E eram esses que tinham impedido essas pessoas de subir. Então, que sirva de despertamento, que o Senhor nos ajude, né? Um outro vídeo eu conto como é que foi essa minha saída, eu conto essa experiência, tá bom? Então, que o Evangelho não é uma religião, ela é uma proposta de nos fazer seres humanos melhores. Que o Senhor nos ajude. Amém? Paz.